O que são zonas de frequência cardíaca? Como que os relógios e smart bands calculam as nossas zonas de intensidade? E como que eu uso essa informação? No vídeo de hoje eu vou te explicar tudo isso. Eu sou o Henrique e esse é o canal Z2 Fit Tech, um canal dedicado a mostrar como a tecnologia pode ajudar nos teus treinos. Hoje a gente vai falar sobre frequência cardíaca e zonas de frequência cardíaca que você vê no seu relógio ou smart band. Esses dispositivos, eles estimam quantas vezes o nosso coração bate em um minuto, os batimentos por minuto ou BPM. E com essa informação a gente consegue entender o nível de esforço para o nosso corpo para executar aquela determinada atividade. Quanto menor os batimentos por minuto, menor a intensidade. Por exemplo, caminhar leve, com o coração batendo 70 vezes por minuto, 70 BPM. É bem diferente de correr um treino de sprint ali a 180 batimentos por minuto. Obviamente, aqui eu dei dois exemplos bem extremos. Entre esses dois extremos, tem algumas faixas de intensidade, e é aí que entram as zonas de frequência cardíaca. E normalmente os relógios e as smart bands, eles dividem essas zonas de frequência cardíaca em 5 zonas diferentes, da 1 até a 5, sendo a 1 a mais leve, que exige menos esforço, e a 5, que é a mais intensa, que exige maior nível de esforço, para o nosso corpo. E eu gosto muito do resumo sobre zonas de frequência cardíaca disponível no site da Polar. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, mas vamos dar uma olhada rápida na página da Polar para ver como é que funciona esse resumo deles. Então vamos lá, olha só. Primeiro aqui na parte de cima da página eles dão um resumo sobre o que são essas zonas de frequência cardíaca. E depois eles têm essa tabelinha que eles colocam, zona alvo, que é da zona 1 até a 5, a intensidade da frequência cardíaca máxima. Nesse exemplo da página deles, eles consideram uma pessoa de 30 anos. Mais pra frente vocês vão entender por que essa informação é importante. Aí ele tem um exemplo de duração, quando a gente vai fazer um treino naquela zona, quanto tempo a gente deve ficar naquela zona, naquela sessão de treino. E qual que é o efeito do treino, onde ele mostra os benefícios, a sensação e para quem que é recomendado treinar naquela zona. Vamos focar aqui em dois exemplos. Vamos pegar a zona 2, que tem ali leve, que diz, essa zona é entre 60% e 70% da frequência cardíaca máxima. O que nesse exemplo, para uma pessoa de 30 anos, vai ficar entre 114 e 133 batimentos por minuto. Duração do treino nessa zona, 40 a 80 minutos. Só um exemplo, pessoal? Então, o que quer dizer isso aqui? Se vocês olharem ali o exemplo de duração, essa é a que tem a maior duração. Normalmente, os treinos longos, os longões, são feitos nessa zona 2. E ali, benefício. Melhora o estado físico geral, de referência, melhora a recuperação e fortalece o metabolismo. A zona 2 é uma das zonas mais interessantes da gente treinar, tem muito benefício de treinar na zona 2, eu falo disso em outros vídeos aqui no canal. E vamos comparar com a zona 5, olha só. Percentual de intensidade da frequência cardíaca máxima, 90 a 100%. Então aqui, zona 5 é o máximo, a gente está dando o máximo no treino. Nesse exemplo, para uma pessoa de 30 anos, seria treinar com batimento cardíaco entre 171 e 190. Exemplo de duração, menos de 5 minutos. A zona 5, pessoal, é onde a gente treina onde a gente faz os treinos de tiro, aqueles treinos de sprint. Qual que é o efeito? O benefício, Esforço respiratório e muscular máximo ou quase máximo. A sensação de treinar nessa zona é muito cansativa, tanto para a respiração quanto para os músculos, E ela é recomendada para quem já tem uma certa experiência, para quem já treina há algum tempo, porque de fato o risco de lesão de treinar demais, se vocês treinarem demais na zona 5, aumenta significativamente. Então, vou deixar o link para essa página aqui na descrição do vídeo, e daí vocês dão uma olhada com calma depois na definição das zonas de frequência cardíaca e como que a Polar resumiu cada uma dessas diferentes zonas. E quando a gente pensa em treinar a corrida, em evoluir na corrida, um bom plano de treino, uma boa planilha de treino, ela vai estruturar, vai dividir os nossos treinos entre essas diferentes zonas, porque cada uma delas
tem a sua função e é importante para a nossa evolução. E para tranquilizar vocês não precisam ficar fazendo cálculo de zona de frequência cardíaca. Os dispositivos, relógios e smartbands já fazem isso pela gente. E é justamente isso que eu vou te mostrar agora, como que eles fazem esse cálculo. E existem dois métodos principais que esses dispositivos usam para calcular as nossas zonas de frequência cardíaca. O percentual da frequência cardíaca máxima e a frequência cardíaca de reserva. Independente do método, desses dois métodos, o primeiro passo é entender, descobrir qual que é a nossa frequência cardíaca máxima. Basicamente, o que os dispositivos fazem é, eles usam a fórmula 220 menos a nossa idade, para determinar qual que é a nossa frequência cardíaca máxima. Por exemplo, uma pessoa de 30 anos, aquele do site da Polar que eu mencionei, 220 menos a idade, 30, 190, ou seja, a frequência cardíaca máxima dessa pessoa vai ser 190. A partir daí, usando o método da frequência, do percentual da frequência cardíaca máxima, o dispositivo ele vai aplicar aqueles percentuais que a gente viu no site da Polar e calcular as nossas zonas de frequência cardíaca. Obviamente, como eu falo em vários vídeos aqui, o ideal, o mundo perfeito é vocês irem no laboratório e fazer o teste. Ali vocês vão ter todos os limiares, zonas de vocês de maneira muito mais precisa. Mas, para nós, amadores, e principalmente para quem está começando, esse método de 220 menos a idade já está bom o suficiente. Isso porque, conforme o nosso condicionamento físico melhora, a nossa frequência cardíaca máxima pode aumentar. Só que, novamente, para quem está começando, normalmente essa fórmula 220 menos a idade já vai funcionar muito bem, vai estar muito próximo da média da pessoa. Mas, interessante aqui, tem alguns dispositivos que têm uma função de detecção automática de frequência cardíaca máxima. Por exemplo, por um tempo eu corri com o Galaxy Watch 5 para testar o dispositivo. E aí, conforme eu fui registrando os meus treinos com o dispositivo, ele identificou que meu condicionamento físico estava melhorando. E aí, em um dos treinos, eu recebi essa mensagem aqui que eu vou colocar na tela para vocês, dizendo que a minha frequência cardíaca máxima estava em 193. Usando a fórmula 220 menos a idade, 37 anos, a minha frequência cardíaca máxima seria 183. Mas o Galaxy Watch ele entendeu que eu estava treinando, meu condicionamento físico estava melhorando e ele ajustou a minha frequência cardíaca máxima. E a partir daí recalculou todas as zonas. Tem vários dispositivos que já têm essa funcionalidade. O Galaxy Watch é um, o Garmin também tem essa funcionalidade, alguns relógios da Coros, da Amazfit. Então tem alguns que já têm essa funcionalidade que quanto mais vocês correrem, quanto mais vocês registrarem atividades no relógio, mais preciso ele vai ficar. E além do percentual da frequência cardíaca máxima, tem um outro método que é bem interessante, que é o percentual da frequência cardíaca de reserva. Esse é o meu preferido, é o que eu uso, que eu acho mais preciso, gosto bastante da metodologia dele, que além da frequência cardíaca máxima poder mudar conforme o tempo, tem uma outra informação que também varia conforme o nosso condicionamento físico melhora. É a nossa frequência cardíaca em repouso. Quanto melhor o nosso condicionamento físico, menor vai ser a nossa frequência cardíaca em repouso. E esse método de cálculo de zonas de frequência cardíaca, usando a percentual da frequência cardíaca de reserva, ele leva em consideração que a nossa frequência cardíaca máxima tende a aumentar e a nossa frequência cardíaca em repouso tende a diminuir. Então, esse método ele usa essas duas variáveis para calcular as nossas zonas de frequência cardíaca, o que torna ele um pouco mais preciso. E aí, para ilustrar isso, para deixar mais visual, eu trouxe para vocês aqui dois exemplos, dois treinos que eu fiz com um intervalo de cerca de 3 meses entre eles. Então, olha só o que o relógio da Garmin fez. Em um dos treinos, considerando a minha frequência cardíaca máxima e minha frequência cardíaca em repouso daquele momento, a minha zona 3, vamos usar a zona 3 aqui como referência, ficava entre 130 e 147 batimentos por minuto, usando a frequência cardíaca em reserva como um método, né, para calcular as zonas de frequência cardíaca. 3 meses depois,
minha frequência cardíaca a frequência cardíaca máxima aumentou um pouco e a minha frequência cardíaca em repouso também diminuiu. E aí a Garmin ali, a plataforma da Garmin recalculou as minhas zonas e já estavam, a zona 3, né, já estava entre 133 e 151 batimentos por minuto. Então esse método, ele acaba sendo bem interessante porque conforme o condicionamento físico de vocês vai evoluindo, as zonas vão sendo recalculadas e vai ficando cada vez mais preciso treinar na intensidade certa. Esse método, pessoal, está disponível não apenas no relógio, né, na plataforma da Garmin. Vocês conseguem ser alguns relógios da Polar, da Coros, alguns relógios também da Huawei e da Amazfit, por exemplo, o Amazfit Cheetah. Eles têm essa disponibilidade, eles têm essa função de calcular, né, as zonas de frequência cardíaca usando esse método de frequência cardíaca de reserva. E aí, para concluir, eu sei, é bastante informação, mas vamos resumir. Primeiro, não percam tempo de vocês não precisam ficar fazendo cálculo de zona de frequência cardíaca. Os dispositivos, relógios, smartbands já fazem isso por vocês. O percentual da frequência cardíaca máxima, usando aquela fórmula 220 menos a idade, já é bom o suficiente para nós amadores e principalmente para quem está começando. Claro que se vocês têm um dispositivo que tem aquela função de detecção automática de frequência cardíaca máxima, os treinos vão ficar ainda mais precisos. Então, habilitem aquela função que é bem interessante. Segundo, se vocês têm um dispositivo que tem a opção de calcular as zonas de frequência cardíaca pelo método da frequência cardíaca de reserva, usem essa opção que ela acaba sendo um pouco mais precisa. Terceiro ponto, olhando as zonas de frequência cardíaca, a gente consegue entender o nível de intensidade daquele treino para o nosso corpo, para o nosso nível. Por exemplo, uma pessoa muito bem condicionada, muito bem treinada, vai conseguir correr numa velocidade, ali num pace de 4,5, 4,30 minutos por quilômetro, na sua zona 2, com batimento cardíaco baixíssimo. Já uma pessoa que está começando, se vai correr no mesmo pace, na mesma velocidade de 4,30, vai com batimento cardíaco lá para cima, na zona 5. Então, olhando as zonas de frequência cardíaca, a gente consegue entender qual que é a intensidade para o nosso nível, para o nosso corpo, ao correr num determinado pace, ao correr numa determinada velocidade. Mas agora eu quero saber de vocês. Já sabiam o que eram essas zonas de frequência cardíaca? Vocês usam essa informação para entender o treino de vocês? E como vocês calculam as suas zonas de frequência cardíaca? Fazem manualmente ou confiam no que o dispositivo calcula para vocês? Compartilhe sua experiência aqui nos comentários, porque isso pode ajudar outros corredores. E se você chegou até aqui, no final do vídeo e gostou do conteúdo, clica no like, se inscreve no canal e aproveita e me acompanha também no Strava, onde vocês podem ver todos os detalhes dos meus treinos.